Vamos falar de um detalhe do amplificador desse rádio que eu restaurei há um bom tempo atrás. E aí, moçada, beleza? Para quem gosta de esquemas, estou abrindo ele aqui. Tirei uma foto da parte que eu vou comentar nesse vídeo. É um HH Scott modelo 399. Então, algumas fotos aí dele já restaurado, já faz um bom tempo. Você vai procurar aí na lista do canal e vai encontrar ele, alguns procedimentos aí que foram feitos para ele voltar a funcionar. Algumas coisas muito interessantes que tornam ele um aparelho assim bastante especial, bastante diferente, é o fato que ele tem dois sintonizadores independentes, um para AM e outro para o FM, e completamente independentes. Quer dizer, nem a frequência intermediária é compartilhada. Isso permite a ele ter, além dos dois sistemas de sintonia independentes, também tem algumas chaves seletoras aqui que permitem, por ele ser estéreo, sair a frequência sintonizada de AM em um canal do estéreo e do FM no outro canal. Ou seja, ele sintoniza ao mesmo tempo e consegue colocar nos alto-falantes, claro, em alto-falantes separados, as duas emissoras sintonizadas, uma em AM e uma em FM, ao mesmo tempo. Até veio uma brincadeira de um assinante do canal que quem comprou esse rádio conseguia ouvir o jogo ao mesmo tempo que a esposa ouvia a radionovela, desde que cada um ficasse numa faixa de frequências diferentes. Algumas outras chaves aqui do sistema de equalização dele: entrada de toca-disco, permite 2 toca-discos selecionáveis por chave, saída para gravador, entrada de toca-fitas de rolo, enfim, um aparelho bastante especial, digamos assim, um aparelho que foi para poucos e numa construção em rack que permitia inclusive uma solução diferente, colocação num rack diferente de um móvel de uma vitrola. Muito bem, mas o que eu quero conversar hoje com você, ainda naqueles assuntos completamente teóricos, se você está assistindo o vídeo aí em torno de junho de 2021, estou reformando um ambiente aqui para fazer a oficina mesmo, e mais uns 15 dias aí ela estará minimamente em condições de voltar a trabalhar. E nesses dias então não estou trabalhando com a restauração de nenhum equipamento. Não dá. Eu tenho que terminar a parte do ambiente aí, assim eu levo as bancadas para dentro e volto a trabalhar. Aí a gente volta para quem gosta dos vídeos de restauração, né? A gente volta para aquele assunto. Muito bem, mas o que eu quero conversar agora é sobre a etapa de saída, exatamente essa foto que eu tirei aqui, a etapa de saída desse aparelho, e que provavelmente os amantes aí dos amplificadores de áudio vão achar interessante, porque eu quero chamar a atenção para esse detalhe aqui, que ele tem 2 ajustes. O balanço em corrente contínua, balanço DC, que ele chama, e o outro aqui, o balanço AC. Ele tem 2 ajustes de balanço, que não é das coisas mais comuns. Existe, e não é só esse aparelho que eu já vi isso. Alguns amplificadores de música, né, dos equipamentos aí de áudio para os músicos, a gente acaba
vendo algum esquema nesse sentido. Lembrando que eu não sou dessa área da música, tá? Eu sou da área da restauração de aparelhos antigos. Mas a curiosidade sempre olhando aí os esquemáticos da turma que gosta da distorção. O que acontece aqui? Porque esse aparelho tem dois ajustes de balanço, sendo um de corrente contínua e um de corrente alternada. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho como que é esse amplificador. Eu tirei a foto apenas de um. Os dois são iguais, inclusive você vê aqui o que faz a mistura do estéreo, o balanço do estéreo para o outro canal. O que interessa então é o que está aqui nesse setor, que é o amplificador. O que acabamos tendo nesse circuito? A válvula ECF80 trabalhando como amplificadora de entrada. O pré-amplificador está antes, já tem pré-amplificador, já tem o amplificador do equalizador, já está tudo antes. Quer dizer, aqui já chega um sinal com pelo menos 1 volt de pico a pico, já pré-amplificado, já preparado e equalizado. Então a ECF80, o setor pentodo, é o amplificador mesmo que eleva a tensão para os pentodos de saída. A segunda metade da ECF80 é o inversor de fase para a segunda válvula. Como é que funciona? A saída do pentodo da ECF80 já vai para um pentodo de saída. A outra metade, o semiciclo inverso, né? Lembrando que se é uma saída push-pull, se é uma saída em contrafase, vários nomes aí, nós temos que ter um sinal em um sentido e o outro sinal no sentido inverso na outra válvula. Quem faz a amplificação e a geração do sinal inverso é essa válvula, essa metade da ECF80, a parte triodo, que faz justamente esse serviço. Ela pega a saída da ECF80 e amplifica. Na verdade, vai ter um ganho aqui muito baixo, o ganho tem que ser 1 para que os dois lados sejam iguais. Ela trabalha então mais só para fazer a inversão de fase. Lembrando também que o sinal é invertido em relação grade e placa. A saída do triodo dessa válvula vai para a segunda metade. Então essa válvula aqui está fazendo apenas o serviço de inversão sem necessariamente amplificar o sinal. E depois os dois pentodos de saída no transformador para a saída em push-pull. Nesse ponto aqui da saída nós temos a realimentação negativa. Você vê aqui que o ponto de 0 está aterrado e o ponto de 16 ohms tem uma saída nesse conjunto resistor-capacitor que retorna para o catodo da ECF80, fazendo a devida realimentação. Curiosamente, também existem alguns projetos de amplificador com uma chave, e aí o usuário tem a opção de desconectar a realimentação. Com isso ele ganha um pouco de volume, amplifica um pouco mais, aumenta um pouco as distorções. De repente era justo isso que ele queria, ter mais distorção, então ele tem essa opção na chave. Como a ideia desse amplificador é ter alta fidelidade, ele acaba não dando essa opção de desconectar a realimentação, ela fica aí. Mas vamos lá. O que são esses dois balanços que esse aparelho tem? Veja bem,
O ideal, o melhor dos mundos, é que as duas válvulas aqui estejam exatamente com a mesma condução, elas estejam com a sua vida útil exatamente iguais, no sentido de emissão e no sentido de transcondutância. As duas têm que amplificar igual para que a saída seja a mais fiel possível, porque afinal vai somar essas duas saídas e o resultado da soma no alto-falante eu tenho que ter o resultado o mais puro possível para satisfazer aos requisitos desse projeto. Muito bem. Mas o mundo ideal, nem sempre a gente chega numa válvula, mesmo duas válvulas novas, com teste garantindo seus valores os mais próximos possíveis para um ouvido mais atento, que de novo não é o meu caso, tá? Para um ouvido musical, aquela pessoa que tem uma capacidade auditiva superior, geralmente as pessoas envolvidas na música, né, vai perceber alguma diferença. Então, para diminuir as diferenças entre as válvulas e reduzir a distorção de saída, a distorção final, o resultado dessa soma, o que esse fabricante fez? Veja que aqui nós temos os menos 15 volts, que é a famosa tensão de bias, né? A tensão de ajuste de polarização de grade, da grade de controle. E ele colocou isso num potenciômetro e dessa maneira ele consegue jogar a tensão. Se ficar o potenciômetro exatamente no meio, nós vamos ter os menos 10 volts aqui de polarização exatamente igual nas duas válvulas. Mas podem ocorrer algumas diferenças mínimas aí de valor de componente e até de condutividade das válvulas. Então, esse potenciômetro aqui puxa um pouquinho no sentido da válvula de cima ou na de baixo para garantir que as duas estejam no mesmo ponto de trabalho exatamente. Então, manualmente, olhando no multímetro, eu puxo para menos 10 nas duas peças, ou quando não dá exatamente menos 10 nas duas peças, que pelo menos fique igual nas duas. Vamos dizer, por exemplo, que por alguma questão de fonte de alimentação, por tensão de rede, alguma coisa nesse sentido, o envelhecimento da válvula retificadora, eu não tenho menos 10, eu tenho menos 9,5, mas vamos tentar garantir que menos 9,5 nas duas peças para que elas tenham o mesmo ponto de trabalho e, consequentemente, o mesmo resultado de amplificação. Esse é um ponto. A outra coisa que ele resolveu fazer é o balanço AC. O que é isso? Veja bem, nesse caso ele fez da seguinte maneira: a inversora de fase tem como entrada a saída da primeira válvula. Aqui está um circuito equilibrado, uma inversora de fase equilibrada, tudo bem. Mas o princípio vem daqui. Nós temos a tensão que será amplificada da primeira metade da SF80, entra no triodo, só que esse valor pode ser puxado, pode ser alterado para um pouco mais ou um pouco menos. Seria assim, grosseiramente falando, como se isso fosse um controle de volume para a inversora de fase. E assim nós fazemos ela amplificar um pouco mais ou um pouco menos. Com isso, eu garanto, aí olhando no osciloscópio, eu garanto que o resultado final da amplificação dessa válvula será igual ao resultado da amplificação dessa válvula. E com isso, eu garanto a estabilidade, a igualdade dos sinais em corrente alternada. Veja que interessante. O balanço DC
garante que os dois pontos de trabalho estejam rigorosamente iguais, e o balanço AC garante que qualquer diferença de amplificação, qualquer diferença de ganho entre uma válvula e a outra, mesmo com os pontos de trabalho iguais, eu consigo compensar entregando um pouco mais ou um pouco menos para a inversora e fazendo a de baixo ficar igual à de cima. A de cima não tem esse controle, mas a de baixo eu consigo compensar entregando um pouco mais ou um pouco menos para fazer a igualdade e com isso ter o sinal o mais igual possível na saída em relação à entrada. Muito interessante mesmo essa solução, não é mesmo? Claro, não é a única maneira, não foi a única maneira que eu já vi de se fazer uma compensação de corrente contínua e uma compensação de ganho para o ajuste fino. Mas de qualquer maneira, uma ideia muito interessante. Se você quiser copiar esse circuito aí, experimentar, eu garanto para você que ele funciona muito bem, lindamente, entrega um áudio de respeito mesmo. O projeto do transformador não é crítico. Um profissional da área de enrolamento de transformadores aí de alta fidelidade para o áudio valvulado não tem dificuldade para esse projeto. Aqui foi utilizado no projeto uma 7189, mas como o aparelho veio com as 4 válvulas quebradas, agora faz muito tempo, não lembro mais exatamente como chegou, se faltava uma e tinha 3 quebradas, era alguma coisa nesse sentido. Foi trocada por EL84 e o aparelho funcionou lindamente. 4 peças novas de EL84, 2 para cada saída, e ficou realmente fantástico o seu funcionamento. E eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui, dessa conversa sobre o balanço AC e balanço DC no amplificador de saída. Provavelmente, para quem já trabalha com esse assunto, já deve ter visto outras maneiras, inclusive, de se fazer a mesma coisa. De qualquer forma, é uma abordagem muito interessante para aumentar o máximo possível a qualidade do amplificador. E para quem gosta desse assunto, nós temos, lembrando, o curso de eletrônica valvular. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, passando sempre uns trechos aí do que tem no curso. E também estamos gravando o Rádio Super Heteródino, que esse ano ainda sai, não sei quando, mas vai sair. Estamos em gravação. Deu uma pausa também, inclusive, para a reforma, na verdade a construção da oficina, né? E assim que tudo estiver aí mais calmo na parte da infraestrutura, nós voltaremos aí com força total nas gravações e nos vídeos e nas respostas dos comentários. Vocês devem ter percebido aí também que eu dei uma sumida, né? Mas eu tenho que dar prioridade aí nesse trabalho da oficina, senão não termina nunca, né? Assim que as coisas se acalmarem, tudo volta ao normal, certo? Fica o convite para assistir os outros vídeos desse aparelho, vídeos antigos aí. Fica também o convite para você considerar ser um apoiador do canal através do Apoia-se ou assinando o próprio canal. Um grande abraço e até a próxima.